Feliz no possível. Oiê! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Feliz no Possível. Um podcast para te lembrar de tentar ser feliz em meio às complexidades da vida. Meu nome é Amanda Barros, eu sou uma mulher negra apaixonadíssima por podcasts. E o tema de hoje é um que tem ressoado muito na minha cabeça. E eu já vou falar ele logo de cara, mas depois eu falo mais o porquê. E a pergunta é: e se você nunca estiver pronta ou pronto? E se não chegar aquele momento em que você pensa, nossa, eu tô realmente pronto pra isso, eu vou começar, eu vou fazer, eu vou tirar esse sonho do papel, eu vou executar. Se ele nunca chegar, você vai continuar esperando? Ai, ai. Enfim. Antes de ir pro tema do episódio, vou falar do meu look de hoje. E hoje vai ser rápido, porque eu estou de pijamas. Hoje eu tô com meu pijaminha, vou botar foto aqui pra vocês. É um pijama preto com várias linhas coloridas, com botões coloridos também. Blusa e shorts e descalça. E é isso. Estou com o cabelo preso, depois de um banho, tranquila. E colocando pra fora esse pensamento que tem habitado muito a minha cabeça. E eu acho que vale a pena trazer pra vocês. Vamos lá. Você já sentiu que você tinha que estar 100% pronto pra alguma coisa? Ou você já adiou alguma coisa porque você não se sentia totalmente pronto? Eu confesso que eu adiei muitas coisas, em vários momentos da minha vida. E eu acho que o podcast talvez seja o maior exemplo disso. Eu acho que eu tinha a ideia de lançar o podcast há quase um ano antes de ter lançado o podcast. Tudo bem, tem uma certa complexidade de criar um podcast, de pensar na identidade visual, de pensar no tema, compor tudo isso. Mas eu sentia que às vezes eu nem pensava tanto nisso por medo ou por não me sentir pronta, por não me sentir preparada. E às vezes o medo, ele domina muito a gente. E ele faz com que a gente pare no meio do caminho. E às vezes é um caminho que a gente sequer começou. E que talvez a gente não comece se a gente não se permitir tentar. E eu quero que esse episódio seja um lembrete de que vale a pena tentar, mesmo que a gente não esteja pronto. Bem, não sei vocês, mas eu acredito, em alguns momentos, eu acho que eu já acreditei mais, mas agora eu tô um pouquinho melhor. Mas às vezes, quando eu quero alguma coisa, eu fico pensando que talvez a minha versão do futuro esteja mais pronta pra isso. Que eu deveria fazer mais coisas até que eu esteja pronta pra esse momento. Só que às vezes são coisas que a gente não necessariamente precisa estar tão pronta pra acontecer. E eu acho que são decisões diferentes. Vou dar exemplos. Algumas amigas minhas já têm filhos, algumas já são casadas, vivem momentos diferentes de vida que eu vivo hoje. E esses tempos eu tava conversando com a minha terapeuta sobre ter filhos e tal. E ela falou: Amanda, você tem vontade de ter filhos agora? E eu pensei: eu quero muito ser mãe, mas eu não quero agora. Porque eu não me sinto pronta pra isso, assim, financeiramente, mentalmente, muitas coisas no meio. E filhos é uma decisão muito grande, né, gente? Porque uma vez que você tem, você não consegue colocar pra dentro do útero de novo. É isso, tá no mundo e aí a responsabilidade é sua e, enfim, do seu parceiro, da sua parceira. Enfim, é uma coisa complexa. Muita responsabilidade. Mas eu percebi que tem outras coisas que não tem uma decisão tão grande e que às vezes a gente coloca uma série de regras para que a gente esteja pronto, sendo que a gente não necessariamente vai estar pronto. Para mim, o podcast foi o maior exemplo disso. Porque eu lembro que antes de começar, eu pensava assim: nossa, mas eu acho que eu vou ter que me sentir confortável falando no microfone ou gravando. Só que eu acho. Aí depois eu voltava e pensava comigo mesmo, mas talvez eu não esteja se eu não praticar antes. Se eu não tentar algumas coisas antes. E aí eu acho que essa é a beleza da tentativa dentro da vida. Da gente não se cobrar pra estar pronto o tempo todo em todas as coisas e ser excelente em todas as coisas. Sendo que às vezes a gente vai ter que se permitir ser iniciante. A gente vai ter que se permitir pensar que a gente vai melhorar ao longo do caminho e que a gente não vai começar bom. Eu ouvi uma mensagem de uma amiga minha muito querida um tempo atrás, falando que ela tinha ouvido os episódios do final pro começo e que ela conseguia ver o quanto eu tava melhorando ao longo do tempo.
E eu sinto que às vezes a vida é cheia dessas coisas, sabe? A gente às vezes nunca vai estar bom em alguma coisa até que a gente comece a fazer alguma coisa. E aí pode ser que com o tempo a gente melhore, mas pode ser que no começo a gente seja péssimo. Ou a gente só não seja tão bom. E que bom que a gente começou, porque é melhor começar do que não fazer nada ou continuar no mesmo espaço. Eu acho que isso tem muito a ver com um livro que eu já recomendei pra vocês, que é O Medo de Dar Certo, que é da Nath, do Pra Dar Nome às Coisas. E foi um livro que me ajudou a criar coragem pra gravar esse episódio. Na verdade, o primeiro episódio e colocar no ar, enfim, e lançar o podcast. Porque às vezes a gente tem tanto medo de que as coisas deem certo que a gente se paralisa antes mesmo de tentar fazer com que deem certo. E aí eu queria compartilhar uma frase que é uma que me acompanha por muito tempo, assim, e me marcou bastante. Foi uma frase que eu ouvi num episódio do Bom Dia Óbvios. Eu não vou lembrar exatamente o número, mas eu lembro que era uma convidada. Ela é, se não me engano, ela é uma advogada, ela faz muitas coisas na vida e ela também é cantora. E aí eu lembro que a Marcela perguntava algo assim: mas por que que você decidiu, no meio de tudo isso, ainda ir pra essa carreira, né, de cantora e tentar e tudo mais? E ela falou algo do gênero: porque eu não iria conviver comigo sem sequer ter tentado. Tipo, eu não iria conviver com a ideia de não ter tentado. E eu achei muito bonito isso, de, de entender essa importância de tentar, de se arriscar, de às vezes ir pra algo que você ainda não conhece 100%, mas que pode ser melhor do que onde você tá. Ou tentar algo novo que você às vezes não sabe se vai dar certo, mas que pelo menos você fez. Eu lembro que quando eu mudei de empresa, isso já faz um bom tempo, já faz uns 4 anos. Mas quando eu mudei de empresa, eu fui falar pro meu mentor na época, né, que eu tinha tomado essa decisão, tudo mais. E ele virou pra mim e falou assim: Amanda, tem alguma coisa que eu possa fazer pra você ficar? Ou, enfim, já é uma decisão tomada e você sente que você precisa ir? E aí eu falei: eu sinto que eu vou me arrepender se eu não for. E eu acho que às vezes a gente precisa ter um pouco desse desejo na vida de pode ser que eu me arrependa de não tentar, pode ser que eu me arrependa de não começar, pode ser que eu me arrependa de não ter feito por estar esperando estar pronto. Porque às vezes a gente não vai estar, gente. Eu juro, assim, eu gravo podcasts há quase. Esse é o episódio 29. Então, daqui a alguns meses a gente já vai ter 1 ano de podcast. E às vezes eu não me sinto 100% pronta. E eu não sei se em algum momento eu vou me sentir 100% pronta. Mas a gente vai com o que a gente tem. Eu recebi um convite um tempo atrás para participar de um evento de treinamento e tudo mais. E eu achei muito legal porque no preparatório do evento, eu anotei aqui para não me esquecer de compartilhar com vocês. No preparatório do evento, a gente não tinha que fazer nada além de estar ali. Mas para reforçar que era para que nós estivéssemos ali do jeito que nós somos e tudo mais, os organizadores escreveram assim: Come as you are, que em português é algo como venha como você é. E eu achei isso o máximo, porque às vezes na vida você vai ter que ir como você é. Você vai ter que existir do jeito que você é, você vai ter que tentar do jeito que você é, com o conhecimento que você tem, com a bagagem que você tem, a experiência que você tem. E eu acho que às vezes é interessante que a gente pense que isso também já é bastante coisa, sabe? Que você pode não estar 100% pronto, mas você vai estar ali uns 90%. Ou sei lá, você vai estar 10%, mas é muito melhor do que nada. E às vezes fazer alguns combinados com a gente de eu não vou me esperar estar 100% pronta pra tentar alguma coisa, porque eu posso melhorar ao longo do caminho. Eu sinto que às vezes a gente tem um âmago tão grande de fazer algo incrível, de entregar algo sensacional, de tipo, começar uma coisa e ela já ser maravilhosa, que a gente esquece que tem muito sobre o caminho. E eu sinto que a vida é muito mais sobre o caminho do que sobre o destino final, do que sobre momentos pontuais. É mais sobre como você se sente na maior parte da sua vida, sabe? Na sua rotina, nos dias comuns. E eu acho que se permitir fazer coisas sem que você esteja 100% pronto,
também pode ser uma oportunidade, sabe? Para que você conheça outras partes suas, para que você se veja como iniciante. Eu lembro que no episódio anterior eu compartilhei um pouquinho sobre essa visão que eu achei muito legal de Beginner's Mind, que é essa visão de você ter essa mentalidade de iniciante, né? De você sempre vai estar aprendendo alguma coisa, você sempre vai ser iniciante em alguma coisa, sempre vai ter algo novo na vida para aprender. E eu acho que se a gente abraça um pouco dessa perspectiva e dessa possibilidade de que você não precisa ser incrível o tempo todo, você tá aprendendo, você tá tentando, você tá começando, a gente pode tentar diminuir um pouquinho dessa pressão de estar 100% pronto e realmente começar as coisas que a gente quer fazer. Tirar planos do papel, conseguir testar alguma coisa nova. Sem que a gente tenha que esperar estar com tudo maravilhoso. Porque a vida não é assim, né? Eu ouvi um episódio recente do Bom Dia Óbvios, que o nome dele é Quando a Vida Te Obriga a Recomeçar. E aí, a Marcela convida uma influenciadora que ela se chama Paola, e ela é muito legal. Eu acho ela muito leve. Ela sofreu um acidente quando ela era muito nova e ela perdeu uma das pernas. E hoje ela faz vários exercícios com. Tendo uma perna de prótese. Ela tem uma. Nossa, eu não vou lembrar exatamente o nome, mas é tipo uma ONG. Em que ela ajuda uma série de crianças que também têm condições semelhantes às dela. Ela fala uma frase que eu achei muito boa. Que é muito difícil ser melhor em tudo. E eu acho que também tem tudo a ver com você se sentir 100% pronto. É muito difícil se sentir 100% pronto pra tudo na vida. Às vezes você não vai estar. E mesmo que você esteja, pode ser que você não esteja pra outras pessoas. Pode ser que você só esteja na sua visão, que também é extremamente importante. Mas eu não queria que necessariamente essa sensação de estar pronto e 100% pronto fosse algo que fosse determinante pro nosso futuro. Porque eu sinto que às vezes pode ser algo que barre muito mais o que a gente quer tentar fazer do que nos ajude a avançar. Pode ser algo que traga o medo de uma forma muito mais presente do que traga a coragem de tentar algo novo, algo diferente, algo às vezes fora da sua zona de conforto, mas que pode ser uma oportunidade legal para sua vida. Ou ao menos, pode ser uma tentativa. Eu queria fazer uma pergunta para que vocês pensassem, que é algo que eu também tenho pensado bastante. Que quando a gente pensa sobre esperar estar pronto para alguma coisa, vale a pena se questionar se até que ponto você está se preparando para fazer alguma coisa ou você só está evitando ou adiando fazer essa coisa. Porque às vezes pra gente é uma coisa tão difícil que é mais fácil evitar, ou é mais fácil adiar, ou é algo desconhecido e não é confortável. Mas, infelizmente, eu queria muito falar que a vida é sempre na zona de conforto, mas ela não é. Boa parte da nossa vida exige coisas fora da nossa zona de conforto. E aí, gente, pode ser que tenham coisas incríveis nesse espaço. E a gente não vai saber se a gente não tentar. Eu queria só fazer um lembrete final. Antes de ir um pouquinho para umas frases que também me ajudaram a pensar mais nesse tema. Mas eu queria que a gente se lembrasse que às vezes o caminho pode nos deixar prontos. E a gente pode não estar pronto no começo desse caminho, mas a gente pode se sentir pronto enquanto a gente percorre ele. E eu falo por experiência própria do podcast. Como eu comentei, vai fazer quase um ano que eu tenho esse podcast. E eu geralmente não me sinto 100% pronta. Mas hoje eu me sinto muito mais pronta do que eu já me senti meses atrás. Hoje eu consigo falar olhando pra vocês, eu consigo ter um episódio em vídeo, porque eu me sinto muito mais à vontade do que eu me sentia quando eu comecei. E eu acho que a vida, ela traz disso pra gente. A gente vai tentando, a gente vai aprendendo, ninguém é incrível na primeira vez. De praticamente nada, porque a primeira vez você tá tentando alguma coisa. Mas com o tempo a gente vai melhorando. A gente vai se tornando um pouco melhor porque a gente já tentou. A gente às vezes já fracassou antes, mas a gente tentou. É melhor do que não ter tentado. E aí, eu acho que talvez o segredo para lidar melhor com esse desconforto
de pensar de ter que estar 100% pronto pra tudo, é que às vezes você não vai estar pronto, mas você vai estar disposto. Você vai estar com vontade. Você vai estar tentando. Você vai estar querendo aquilo. Mesmo que você não esteja pronto. Porque pode ser que você nunca esteja pronto. Ou pode ser que você nunca se sinta pronto, mesmo já estando pronto. Mas você tá tentando. E eu acho que o mais importante é o convite pra tentativa. Queria terminar falando sobre uma frase que eu ouvi e que eu acho que fez com que esse tema ficasse ainda mais forte e latente na minha cabeça pra conversar com vocês. Eu sou muito fã de Big Brother, gente. Eu adoro. Eu achei que essa temporada foi realmente uma edição de colecionador, foi muito divertida de acompanhar. Eu conversei com várias amigas minhas ao longo do programa como um todo. Enfim, eu adorei. E estava eu assistindo a final do BBB. E aí o Tadeu, no discurso dele, ele falou uma frase que eu anotei na hora, porque eu pensei, nossa, acho que eu preciso me lembrar disso. Ele falava sobre alguns desafios na vida, e aí ele falava uma frase assim, era uma pergunta, né? Era algo do tipo, você tá nervoso? Então você vai aprender a jogar nervoso do mesmo jeito. E eu fiquei com essa frase na cabeça, que é tipo, você tá sentindo isso? Então você vai continuar a vida lidando com isso. E eu acho que é sobre isso de se sentir pronto. Você tá com receio de não estar pronto? Então você vai tentar ir mesmo sem estar pronto. Ou você tá desconfortável de começar? Então você vai tentar se preparar pra ficar mais perto de começar. Mas não necessariamente adiar tanto o começo. Porque pode ser que você nunca esteja 100%. E aí, se você esperar por um momento perfeito, em que todos os astros se alinhem, em que você esteja 100% incrível e preparado, e preparada, e confortável, sabe? Pode ser que esse momento nunca chegue. E aí você vai viver adiando um sonho, um desejo, uma vontade. E eu acho que não é justo com você viver adiando as coisas que você poderia tentar. Então eu queria fazer um convite pra você. Para que você comece, para que você tente. Mesmo que você não esteja pronto, para que você tente. E aí eu queria te perguntar, o que você vai começar por aí? Eu, olha, eu confesso que essa parte para mim é a mais difícil, tá bom? Mas quando eu faço convite para vocês, eu também tô fazendo convites para mim. E quando eu lancei o podcast, eu me dei de presente um curso para conseguir melhorar um pouco nas redes sociais. E gente, eu não sou tão boa nessa parte das redes sociais. Às vezes eu olho um pouco a rede social, assim, o Instagram, por exemplo, do Feliz no Possível, que inclusive tem o mesmo nome do podcast. Se você não segue, fica aí o convite. E eu penso, nossa, eu acho que podia estar muito melhor. Mas eu consigo gastar tempo pra fazer melhor? Eu consigo não me julgar tanto quando eu faço algum vídeo e não achar que ele tá incrível? Ainda não. Então eu acho que eu preciso me comprometer comigo mesma a tentar aparecer um pouco mais ou publicar mais coisas para que mais pessoas acreditem, na verdade, para que mais pessoas vejam e escutem esse projeto e esse espaço que eu acredito tanto. Eu realmente acredito muito no Feliz. Eu acredito em mim como mensagem, como portadora, assim, dessa mensagem. Eu sinto que eu demorei bastante para conseguir construir um pouco dessa autoconfiança que eu tenho hoje. Mas eu sinto que eu tenho potencial para alcançar mais gente, sabe? Que quando eu escuto alguns comentários muito positivos, inclusive obrigada, vindos de vocês, eu sinto. Eu me sinto feliz de saber que eu toco positivamente a vida das pessoas e que talvez eu possa tocar mais gente, se eu conseguir chegar nelas. E aí, o que eu vou fazer, mesmo sem estar 100% pronta, e aí eu vou compartilhar aqui, porque aí eu já me comprometo com vocês também, é que eu vou tentar postar mais coisas nas redes sociais para que talvez mais pessoas vejam feliz e escutem feliz. E aí eu queria perguntar pra vocês, o que você vai começar por aí? Vai ser fazer aula de natação, porque você quer aprender a nadar? Vai ser se organizar financeiramente, porque você quer se planejar pra fazer uma compra grande ou uma viagem dos sonhos? Vai ser começar a pesquisar sobre a viagem que você sempre quis fazer? Ou vai ser aprender uma língua nova, porque você sempre quis ir viajar pra um lugar que não fala a sua língua? O que você vai fazer aí? Me conta. Eu vou adorar saber. Eu vou mesmo.
Vamos para os quadros. Vou começar com pequenas alegrias da vida adulta. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ai, gente. Esse pava pra mim é tão gostoso. Eu sinto que esse ano tem sido o ano dos nenéns. Talvez um pouco da continuação do ano passado. Onde eu conheci muitos nenéns que tinham nascido recentemente. E aí, no ano passado, eu descobri que tinha um nenenzinho no forninho. Que ele é meu sobrinho, por parte do meu namorado. E aí, essa semana eu conheci o Pedrinho. E ele tem 1 semana de vida. Ai, gente, é tão mágico, sabe? Ver a vida acontecendo, surgindo, nascendo, se desenvolvendo. Eu não sei, eu sinto que quando eu vejo nenéns, crianças, sei lá, eu acredito que o mundo tem um futuro bom pela frente, sabe? Eu sei que às vezes é muito difícil se manter otimista no mundo e sendo uma pessoa consciente, às vezes politicamente atenta, enfim, é desafiador. Mas quando eu olho para essas crianças, pra esses nenéns, eu penso coisas do gênero, é para eles que eu me esforço para que o mundo seja um pouco melhor, sabe? É para eles que eu quero que o mundo seja um pouco menos racista, por exemplo. É para que as próximas gerações consigam viver um mundo melhor, sabe? Eu não sei, eu fico sempre muito esperançosa. E eu sinto que essa pequena alegria foi um momento muito mágico, assim, de poder conhecer o Pedrinho, de pegar ele no colo um pouquinho, de ver, ai, a delicadeza, o tamanho de uma vida no começo, sabe? Tão bonito. Enfim, fiquei muito feliz de viver isso. E ao mesmo tempo, muito próximo disso, eu também vi uma amiga minha se casando e foi uma celebração muito bonita. E eu acho muito bonito esses momentos marcantes da vida, sabe? Embora eu tenha muito isso na minha cabeça de que o caminho da vida é mais importante do que esses momentos marcantes, eu acho que esses momentos marcantes nos lembram que vale a pena viver, que vale a pena buscar coisas, que vale a pena sonhar, que vale a pena querer, que vale a pena arriscar, sabe? Que a vida vale a pena. Enfim. E eu acho que o quadro do afeto recente também tem muito a ver com isso. Então vamos para o afeto recente. Gente, o afeto recente vai ser um livro que eu li recentemente. Eu li no Kindle, inclusive para quem tem Kindle, eu acho que ele tá no Kindle Unlimited. Deixa eu mostrar a capa pra vocês, deixa eu ver se vai dar pra ver. O nome dele é Algo Como Ser Feliz. É de uma escritora chamada Eva Woods. Eu não vou dar muitos detalhes sobre o livro, mas eu vou contar o comecinho pra se você ficar interessado, quem sabe você leia. A personagem principal do livro é uma mulher que ela tem um pouco mais de 30 anos e ela tá num momento muito difícil da vida dela. Ela passou por uma perda muito marcante. A mãe dela teve Alzheimer precoce, então ela não lembra muito dela e ela conhece uma pessoa no hospital que acaba se tornando uma amiga dela. E essa amiga tá muito doente. É um livro que, quando você escuta assim, tem tudo pra ser triste, mas ele é muito mais sobre como você aproveita o tempo de vida que você tem. Pra mim, tem muito a ver com uma frase que eu já trouxe aqui pra dentro do podcast, que é: quando a morte me encontrar, eu espero que ela me encontre viva. Que é sobre isso, você aproveitar a vida que você tem. Você viver a vida que você tem. E eu acho que também, tocando o tema do episódio, é sobre não estar 100% pronto e se arriscar do mesmo jeito. E tentar do mesmo jeito, porque pode ser que a gente nunca esteja pronta. E aí eu guardei uma frase do livro pra trazer pra vocês. E é a seguinte: mesmo se nada acontecesse a partir daquele impulso, era sempre melhor estar se movendo do que ficar parada. Gente, é um livro muito bom. Eu me prendi muito na leitura dele. E o que pra mim foi muito interessante é que dentro desse livro, ela traz uma ideia de um desafio dos 100 dias felizes.
em que em cada dia a pessoa busque um momento de felicidade. Fazer alguma coisa diferente. Não necessariamente uma coisa nova, mas de uma forma diferente. Então, ao invés de você, sei lá, comer dentro do escritório, você vai num parque perto do seu trabalho e come ali. Um exemplo bem básico, mas coisas do gênero. No livro fica ainda mais legal de entender. Mas eu acho que também tem tudo a ver com as pequenas alegrias da vida adulta. Eu não sinto que a gente vai se sentir absurdamente feliz em todos os momentos da nossa vida, porque boa parte das nossas vidas vão ser feitos de rotina, de dias comuns, mas que a gente poderia ter momentos felizes nesses dias comuns. A gente poderia ter espaços em que a gente se sinta bem nesses momentos de rotina. E a gente também pode se arriscar para tentar coisas novas, mesmo que a gente não esteja se sentindo 100% pronto. Enfim, o livro é muito bom, muito divertido, e eu sinto que essa frase é um lembrete de que às vezes é melhor ter um impulso e fazer alguma coisa do que continuar parada. Porque nem sempre o parado é confortável. Às vezes o parado é só parada. Tem uma frase do Procurando Nemo que eu acho muito legal, que é a Dory conversando com o pai do Nemo. E aí o pai do Nemo fala: Nossa, mas eu não acredito que ele sumiu, tipo, porque, né, ele sai, enfim, se perde. E aí ele fala: Eu prometi pra ele que nada ia acontecer. E aí a Dory fala: Mas se nada acontecer, então nada vai acontecer. Parece um diálogo bobo ouvindo assim, mas se nada acontecer, nada vai acontecer tanto de bom quanto de ruim. Pode ser que nada aconteça. E aí, se você tentar alguma coisa, aí sim você pode dar chance pra que algo aconteça. E pode ser que seja algo incrível, que você não saberia se você não tivesse tentado. Então, lembrete aqui é que você tente, que você se arrisque, que você comece. Eu vou fazer a minha parte, começar por aqui também. E eu quero que você faça a sua. Então, se você quiser, me conta o que você vai começar. Se você não quiser, mas quiser me mostrar que você tá aqui, você pode colocar um emoji de uma plantinha. Porque eu sinto que sonhos, planos, objetivos são como plantas que a gente tem que cultivar. E aí a gente tem uma sementinha ali que é quando a gente começa a ter aquela ideia, aquele projeto, mas a gente tem que regar, a gente tem que podar, a gente tem que cuidar dela para que ela floresça bem. Então eu espero por vocês aqui. E antes que eu me esqueça, mas já fechando o episódio, lembretes paroquiais. Se você não me segue no Spotify ou, enfim, qualquer tocador de podcasts em que você me escuta, me siga, por favor. Isso me ajuda bastante, me ajuda a chegar em mais pessoas. Assim como compartilhar episódios do podcast, comentar, mandar para pessoas que você gosta. Pode ser que esse episódio seja legal para alguém. Às vezes tem alguém que tem um plano que você sabe que é maravilhoso e ainda não teve essa coragem de arriscar, mesmo sem estar 100% pronto. E aí, esse pode ser um convite para isso. E eu também queria dizer para vocês que agora estamos em vídeo no YouTube também. Então você pode me ver e me ouvir dentro do Spotify, mas também no YouTube. E é isso, gente. Que esse episódio seja um lembrete de que a gente pode ser feliz dentro da zona de conforto, mas a gente também pode ser muito feliz fora dela. E que às vezes vale a pena sair dela mesmo sem estar 100% pronto. Então que você tenha coragem de arriscar, de tentar coisas que você ainda não tentou. Porque provavelmente você vai conseguir. E se você não se sentir tão pronto no começo, saiba que você vai se sentir pronto no caminho. Mas que às vezes vale a pena começar o caminho. Tá bom? Conto com o seu primeiro passo aí, porque eu vou fazer o meu aqui. Um beijo. Tchau!